um destaque aí, Marlon, numa manchete desse tipo aí, ó. Carro elétrico, por que não se torna realidade no Brasil? Então, amigos e amigas, aqui nas nossas plataformas a gente procura ser luz, aquilo que a gente falou. Para você que gosta de tecnologia, que ama o Brasil, né? Que quer ver o Brasil desenvolvendo, tá? Então aqui a gente não tem vamos falar, a finalidade, né, de tirar, desabonar a conduta de ninguém, mas de discutir o porquê as coisas não vêm acontecendo no nosso país, tá? Aí sim, aí é responsabilidade minha como jornalista, como advogado formado, né, graduado em Direito, né, pós-graduado também, né, Direito Constitucional, Direito Processual Civil, certo? Eu estou falando até para dar que a gente não está falando de qualquer maneira, além das fontes, nós comentamos e realçamos também, né, que a gente não está falando de qualquer maneira para desabonar a conduta de ninguém. Então, olha, abrindo aí, então, vamos abrir a partir de agora. Carro elétrico, por que não se torna uma realidade no Brasil? E você vai saber junto comigo. Já aqui abaixo da matéria, olha aqui, o maior desafio da indústria da eletromobilidade hoje no Brasil é a falta de liderança do governo federal, tá? Quando a economia está indo, né, relativamente bem, quando os setores estão evoluindo, muitas vezes o setor privado consegue sozinho fazer isso. Muitas vezes. Mas o que ele depende? Ele depende de incentivo. Então veja bem, nessa entrevista aqui, está no portal JVC, e é uma matéria, né, que eu transcrevi ela, ou seja, compartilhei, né, de um site digital. Então está aí a fonte do site conceituado no Brasil, assim como é o portal e, né, outros sites. Então, ó, durante a mostra de veículo latino-americano realizada em São Paulo no ano passado, o site que entrevistou, né, o digital, entrevistou o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a ABEV, Adalberto Maluf. E o site perguntou a ele por que está demorando tanto para o carro elétrico virar realidade no Brasil. Então, a ABEV é um grupo de membros, para se terem uma ideia, né, da indústria, que luta pela eletrificação da frota brasileira. Entre os seus mais 80 sócios estão administradores e empregados, olha só, da Nissan, Toyota, Porsche e Renault. Então o Adalberto também é diretor de marketing e sustentabilidade da BYD, montadora de elétricos e indústria, né, de tecnologia sustentável. Então é sem dúvida uma grande autoridade, né? Está aí a foto dele, né, tudo mais, do Maluf, né, Adalberto Maluf. E aí, meu caro amigo, ó, Adalberto comentou sobre os desafios em eletrificar um país que investiu quase todas suas fichas em outra tecnologia para aposentar o combustível fóssil. Sabe qual é essa outra? A biomassa, tá? Então, olha aí, ó. Olha aí, brasileiros, meus amigos e amigas brasileiras. Então, a biomassa na forma de álcool e biodiesel, um país que está definitivamente atrás em termos de mobilidade elétrica. Então, essa biomassa, o que significa? O etanol do milho, a partir da matriz do milho, da cana-de-açúcar, de outros, né, da batata, tá entendendo? E a biomassa também, o biodiesel, né? O biodiesel do que? Da soja, de outros, está entendendo? E aí deixou o mundo caminhando para o carro elétrico, o carro limpo, sustentável, né, que não polui. Ele tem o imposto mais caro do Brasil hoje, mais caro, né? Vejo aí só o estado de São Paulo, São Paulo porque tem um centro que o combustível fóssil polui demais, o que está fazendo?
tira o carro elétrico, né? O carro elétrico ele não vai para aquela escala de, como que fala? Lá de placas alternadas, né? Que é proibir, um dia usa, outro dia você não pode usar, aquela história de alternância das placas, né? É isso. Então ele tem esse incentivo. E tem incentivo também numa parte do IPVA. O resto do Brasil, meus amigos, paga o imposto mais caro de todos, tá? Mais caro, não tem incentivo nenhum, não tem incentivo para os sedãs, né? Que é os carros de sedã médio aí, para a classe média, e fica só os carros com alto valor, tá? Então aí, ó, projetar o futuro é sempre muito fácil, diz Maluf, mas as previsões da Agência Internacional de Energia e outros organismos internacionais falam que em 2030, para se ter uma ideia, teremos a maioria das partes dos veículos do mundo como híbridos e elétricos. Então já outras pesquisas internacionais falam que a partir de 2026 metade será híbrido e outro elétrico, até 2030 nos grandes mercados. Então, outros falam, né, que esse 2030 será, entre híbrido e elétrico, será 60%. Então, Marlon, é bom que a gente possa, né, ter um entendimento maior e o carro 100% elétrico no mundo, né? Já existe? Existe, mas de pouca quantidade, porque se você colocar 5% elétrico, você sai vamos falar desse imposto elevado, com 5%, não, com 95% elétrico e 5% de combustível. Você está entendendo? Porque aí ele se torna um híbrido com pouca proporção. Só para a questão do efeito, certo? Vamos dizer, é só para partida, só para... tá. Então, tudo isso para sair, né? Vamos falar, híbrido com 5%. Olha, vamos ter mais compreensão. A maioria dos elétricos é híbrido, não plug-in. O que significa? Que exige combustível. Só 5% são elétricos puros. Apenas 5% são elétricos puros. O que se deve a isso? Então, basicamente, isso se deve à falta de isonomia. O elétrico é sobretaxado, amigo. O elétrico no Brasil especialmente. Tá vendo aí, brasileiros, amigos e amigas seguidores, tá? O que acontece com o Brasil? Então, tudo é muito falácia aí da classe política no nosso país. Por quê? Porque o ICMS, o combustível, é um dos maiores fatos gerador de imposto do Brasil. PIS, COFINS, ICMS nos estados, enfim. Se tirar o combustível fóssil, o que acontece? Reduz muito, né? A receita dos estados, reduz sim. Mas se nós vamos ficar a vida inteira, o mundo vai caminhar para a tecnologia e o nosso país vai caminhar para onde? Então eu fiz questão de adentrar com vocês, junto com vocês, para a gente pensar junto nesse sentido, né? Nós temos que mudar aí, nós temos que caminhar com o mundo globalizado, e o Brasil já está para trás. Para se ter uma ideia, né, tem uma matéria que fala que o Brasil, achando, é o Elon Musk, todo mundo endeusando aí o cara que é o pai do carro elétrico. Mentira! O Brasil já tem 30 anos que vem produzindo carro elétrico, mais de 30 anos. Mas não avançou por causa disso aí. O que ele avançou? Agora o combustível, o biomassa. Investiu pesado no biomassa, e aí, Valdeci? Aí, ó, o biomassa dá imposto, gera não sei o quê, mas é combustível poluente, fonte poluente, e para como fala, o consumidor final não é vantagem, meu amigo. Por quê? Porque o biomassa não era para vir concorrer com o combustível fóssil, com a gasolina e o diesel, e não concorreu, meus amigos. Por quê? Entrou no mesmo monopólio da Petrobras, tá? Então eu acho que a gente vem contribuindo, amanhã a gente segue, vamos seguir falando, aliás, vamos seguir sempre falando nessa linha, que nós estamos aqui nas plataformas,
é para falar sobre isso, ser luz, né? Então aqui, Marlon, dentro da matéria, fala qual que é o maior desafio da indústria elétrica avançar no Brasil. Aí que a gente vai falar aqui um pouquinho, só para terminar, né? O maior desafio da indústria da eletromobilidade hoje é a falta de liderança do governo, que a gente já falou. Mas o que a gente viu é a pandemia, trouxe a presença do Estado com muita força na transição para uma economia de baixo carbono, né? Então, na Europa, foram anunciados aí os pacotes, né, do verde europeu. Olha aí, Brasil, verde europeu, tá? Mais de 700 bilhões de incentivos. Depois da Alemanha e da França, colocaram incentivos também. E uma política de integração da China, né? Com o maior plano ambiental da história é o da China, né? De desenvolvimento sustentável. Os Estados Unidos, agora, né, com o John Biden, iniciaram o maior plano de infraestrutura e política industrial da história dos Estados Unidos. Tá vendo aí, Brasil? Então, para concluir, em um momento de transformação tecnológica, onde tem as principais potências do mundo, colocando muito recurso para fazer a transição para a economia de baixo carbono. Então, para essa indústria do futuro, se a gente continuar aqui no Brasil, né, sem uma coordenação entre o governo, a academia e a indústria, a gente corre o risco de ficar para trás. Aliás, já ficou, tá? Então vamos acelerar, Brasil, carro elétrico já. Então vamos para outros assuntos, meu caro Marlon. Vamos lá, isso é importante.